Este é um momento onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor, e o que o diabo mais quer é roubar a palavra que o Giltro vai trazer para nós nessa noite. Então estenda suas mãos, vamos orar. Ó Deus, nós nos colocamos aqui como servos do Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, Paizinho, abençoar a vida do Gil, porque sabemos que a palavra do Senhor, porque a palavra é do Senhor para os nossos corações, passou pelo coração dele e vai ser derramada sobre as nossas vidas nessa noite. Que a Tua palavra possa encontrar em nós, Pai, terra boa, para que ela gere frutos no nosso coração, para que esses frutos, ó Pai, que vão ser gerados nessa noite, em nome de Jesus, possam alcançar vidas ao nosso redor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a nossa mente possa estar cativa neste lugar, que nosso coração possa estar totalmente sedento por aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite. Abre os nossos ouvidos espirituais para nós possamos ouvir o som que vem do céu, através da vida do Teu servo. Ó Deus, nós nos colocamos aqui com o nosso coração quebrantado diante da presença do Senhor, para que o Senhor fale através da vida do Teu servo, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, celebrando o Teu nome e entregando um louvor que agrade o Seu coração. Agora vem e derrama da Tua palavra sobre nossos corações, Pai. Se faz presente, que o Senhor tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações. Não deixe com que o inimigo roube a nossa atenção, que nós não nos distraiamos, ó Pai, com qualquer coisa. Que o Senhor proteja este lugar, que o Senhor coloque os Teus anjos de guerra sobre este lugar, coloca o Teu manto de justiça sobre este lugar, o Seu manto de amor, Pai, e derrama sobre nós o Teu querer nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. 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 Louvado seja. Você pode sentar. Espero que o calor não tire tua atenção. Espero que o calor não tire a tua atenção e que a gente possa ficar juntos aqui nesse tempo que a gente vai poder meditar sobre a palavra de Deus. E aos ex-jovens como eu, tem alguns ex-jovens aqui, então eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar fazer com que a nossa palavra seja para os adolescentes e para os jovens, e que a gente, pelo poder do Espírito Santo, a gente consiga entender essa palavra para poder também fazer sentido ao nosso coração. Então você não está excluído também do que Deus quer falar para você nessa noite. Bom, eu sou o pastor Gil, sou pastor da IPI de Morretes, estou lá há 3 anos praticamente, trabalhando com revitalização da igreja. Estou vivendo um processo ali novo para a gente, novo para a igreja. A gente está construindo, está criando algo junto com Deus ali maravilhoso, e Deus tem colocado coisas maravilhosas em nosso meio. Então o seu primeiro trabalho nessa noite, sua primeira atividade nessa noite é continuar orando pela IPI de Morretes. Se você não estava, comece, para que realmente Deus possa fazer diferença naquele lugar, para que a gente possa ser bênção naquele lugar, não a gente, mas Deus fazendo a diferença. Estou aqui com a minha esposa maravilhosa, linda, Letícia está ali, ela está bicolor ali, uma cor amarela e outra rosa. Estou ali com a minha filha maravilhosa também. Tem uma piadinha que eu faço, que eu preciso fazer de novo, que como eu sou crente e eu aprendi um pouco no Velho Testamento, ainda eu não abri mão de todo o sacrifício. Então o primeiro namorado dela eu vou dar em sacrifício para Deus, para poder mostrar que realmente nós o adoramos. Então se você quer ser o primeiro, pode se candidatar, sem problema nenhum, só vai em sacrifício, tá bom? E estou ali com a Mi menor, aquela amiga dela ali tão gigante, ela chama Milena, e eu carinhosamente chamo ela de Mi menor. Por que será, né? Porque a gente é grande, né, Mi? Obrigado pela igreja que nos acolhe, pastor Reinaldo, sua casa, Éder, Deus abençoe vocês, o Presbas que está aqui em peso, o Juninho mais uma vez, presbitério, que Deus possa cuidar de cada um de nós nessa noite. Trazer a palavra aqui essa noite não é uma coisa tão fácil.
não é tão simples, porque conforme o tempo vai caminhando, cada vez mais nós vamos envelhecendo e parece que a gente vai se desconectando. Então eu espero que Deus faça um milagre aqui nessa noite, amém? Que Ele possa realmente falar para a gente. Sabe de uma coisa? Tem muitas coisas que não me agradam. Eu sou por natureza um pouco crítico, né? E aí tem algumas coisas que não me agradam. Por exemplo, o resultado do Santos. Sabe Santos Futebol Clube? Tamo junto. Não está me agradando. Não está me agradando. Ultimamente ele está parecendo coxa. Com todo amor, é verdade, a coisa está tão feia que está assim: Vasco, Coxa, Santos e mais um, que eu nem sei quem é. América. Deus vai te amarrar, moleque. Então tem coisas que eu não gosto por causa do resultado, tem coisas que eu vejo que eu não absorvo muito bem, e geralmente nós queremos fazer as coisas mudar. A vida toda minha, eu briguei, eu lutei, eu batalhei para que a UMP, para que a IPI fosse uma igreja relevante, que ela fosse relevante. E sabe de uma coisa, meus irmãos, eu também não tenho gostado muito do cenário atual da igreja. E aqui não é uma crítica à igreja local, à nossa igreja nacional, mas a igreja como um todo. Às vezes ela tem trazido para a gente um mal-estar. Mas eu queria que você, junto comigo, tentasse refletir a respeito do que nós vamos ler depois. Que muitas vezes nós temos enfraquecido o evangelho que nós temos recebido. Você jovem, você adolescente, tem vindo à igreja, tem curtido a igreja, tem entendido que é a igreja, mas muitas vezes nós pegamos e nivelamos por baixo, colocamos a palavra de Deus de uma forma não tão significativa para a gente viver, não tão certa para a gente viver, e aí a gente tem uma crise de identidade, porque quando está tudo bem, que nem foi hoje, um louvor maravilhoso, que mexe no nosso coração, a gente se derrama, mas quando eu tenho que ir para o meu quarto, fechar a porta e orar, muitas vezes eu não dou conta. Então o evangelho tem enfraquecido, e nós estamos à beira, ou nós estamos prestes a comemorar 89 anos de uma organização dentro da nossa igreja, chamada UMP, que é uma união da Mocidade Presbiteriana Independente. Só o nome já é antigo, mas 89 anos de uma caminhada. E muitos de vocês que estão aqui, principalmente os mais novos, talvez não tenham tamanho conhecimento do que é ser uma IPI, ou do que é ser parte dessa união de jovens e adolescentes. 89 anos, é uma história muito longa, na qual nós vivemos dia após dia. Nós temos um problema grave, é transferência de geração. Transferir para vocês o que nós recebemos de nossos pais, talvez seja a tarefa mais difícil que nós temos, porque nós estamos bombardeados com coisas novas, e aqui eu quero tentar refletir com você o que Deus quer falar para a gente a respeito disso, o que isso tem a ver no meu coração, no seu coração, o que a gente pode sair daqui nessa noite pensando o que eu posso fazer de diferença, o que eu posso agregar, porque a palavra de Deus é o seguinte: ela precisa transformar vidas. Ela não é simplesmente para a gente poder receber e nada fazer. Nós recebemos a palavra e nós queremos vidas transformadas. Todos os pastores que estão aqui, todos os líderes que estão aqui, oram, clamam, choram para que a sua igreja, para que o seu povo, para aqueles que eles foram colocados para poder liderar, trabalhem e cresçam no Senhor. Nós não queremos perder ninguém. Nós não queremos deixar ninguém para trás. Eu queria ler com vocês alguns textos, e eu queria começar por um texto que é fácil, a gente já leu várias vezes na Bíblia, Ageu. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Ageu, fica perto de Malaquias, ou perto de Sofonias. Não facilitou, né? Então você vai para Mateus e volta um pouquinho os textos, e eu vou fazer a leitura na versão A Mensagem. Essa versão é uma paráfrase, e eu queria que você pudesse ler na sua mensagem aí, mas também
na sua Bíblia, mas que você também me acompanhasse de uma forma muito criteriosa, uma forma muito importante na sua vida, com foco, que você pudesse ouvir a palavra de Deus nesse momento. Porque se eu não conseguir pregar nada, a palavra de Deus por si só já faz morada em nosso coração, amém? Então diz assim lá em Ageu 1, versículo 2, na versão A Mensagem: uma mensagem do Senhor dos exércitos de anjos. O povo está empurrando com a barriga a sua tarefa. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir meu templo, o templo do Eterno. Agora Ageu, versículo 7, 1, versículo 7. Foi por isso que o Senhor dos exércitos de anjos dizem: dei uma boa olhada na sua vida, reflitam sobre ela. E agora Ageu 1, versículo 8 e 9, diz assim: então o Eterno disse: aqui está o que eu quero que vocês façam. Subam os montes e cortem madeira, desçam com ela e reconstruam o templo. Façam isso por mim, honrem o Eterno. Vocês tiveram grandes ambições pessoais, mas não houve resultado algum disso. O pouco que trouxeram para o templo foi descartado por mim, não tinha valor algum. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai, nós queremos em nome de Jesus te entregar, Senhor, essa palavra lida. Ó Pai, te entregar aqui os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, esse calor maravilhoso que faz sobre nossas cabeças. Ó Pai, nós queremos que o Senhor, ó Pai, trabalhe em nossas vidas, trazendo entendimento a respeito da Tua palavra. Que nesta noite, ó Senhor, nós não saiamos daqui, que a gente não vá embora desse lugar sem ter uma transformação real com o Senhor. Que a gente possa receber, ó Pai, a porção que o Senhor tem reservada para nós, que a gente possa entender o Teu querer, a Tua vontade, que o Senhor faça morada em nossos corações, que o Senhor transforme as nossas vidas, ó Pai, assim como o salmista diz, ó Pai, sonda, Senhor, aonde está errado, corrige e me leva para o caminho correto, Pai. Nós queremos Te adorar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Uma coisa que nós precisamos é nos perguntar o que é ser jovem nos dias de hoje. Uma coisa que você precisa se perguntar e você precisa refletir é o que é ser um jovem e ser um adolescente nesses dias atuais. Porque muitas vezes nós não paramos, nós ficamos que nem aquele hino, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe? Nós vamos andando. Nós vimos os nossos pais louvarem e adorarem ao Senhor. Nós fomos para a igreja, nós fomos trazidos para dentro de uma igreja, muitos de nós pequenos. E aí depois a gente ficou. Então, cabe para mim e para você nessa noite, é fazer uma pergunta: o que é ser jovem nessa geração, nesses dias atuais? E aqui eu me enquadro também como jovem, tá bom? Apesar de ser um ex-jovem. Nós vivemos, sem dúvida, avanços imensos. Nós temos comunicação, nós temos tecnologia, nós temos grandes feitos que a humanidade alcançou, nós conseguimos obter, ó Pai, resultados maravilhosos. Hoje é muito fácil você ouvir uma palavra que está tão distante daqui fisicamente, mas pela internet você consegue ouvir alguém que está lá no exterior, alguém que traz uma ministração sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, alguém que prega para você, alguém que canta para você. Nós conseguimos avanços, mas sem dúvida tem uma coisa aqui que é contra nós, é a preguiça, uma preguiça espiritual, porque muitas vezes nós nos acomodamos, nós olhamos como está pronto, e aí o seu pai já fez tudo por você, você chega em casa, você já tem a casa, você já tem a sua escola preparada, você já tem a sua estrutura toda posta. É muito fácil. Mas senta 10 minutos com seu pai e pergunta para ele, olhando nos olhinhos dele, dizendo assim: como foi chegar até aqui? Qual foi os desafios que você enfrentou? Talvez não seu pai, sua mãe, a sua avó, o seu tio, quem te criou. Mas nós vivemos realmente uma coisa que adotamos uma espiritualidade e vivemos essa espiritualidade como se ela não fosse nossa, ela tivesse vindo
dos nossos pais e chegou até nós e está tudo bem. O que eu estou querendo trazer aqui é um ponto importante para mim e para você. A sua salvação é individual. A sua salvação, você ir para o céu, você não vai de mão dada com o seu pai e com a sua mãe. Não estou dizendo que pai e mãe não é importante, mas você não vai. Você vai, você face a face com Deus. É você. Olha o que o versículo 2 da Bíblia, a mensagem que nós lemos agora de Ageu diz: uma mensagem do Senhor dos Exércitos uma mensagem do Senhor dos Exércitos de anjos. O povo está empurrando com a barriga sua tarefa. Eles dizem que não é o momento certo para reconstruir meu templo, o templo do Eterno. A acusação de Deus aqui tem a ver com aquele povo judeu. Tem a ver com aquele povo que estava lá, que foi liberto de um cativeiro, um povo que foi oprimido por muito tempo, e de repente eles se encontram agora na terra que Deus prometeu para eles. Mas tem a ver comigo e com você. Tem a ver com nossos dias atuais. Aqui ele está dizendo para aquele povo: olha, vocês estão empurrando com a barriga. E vocês estão dizendo que não é o tempo certo para poder reconstruir o meu templo. O templo do Eterno, o templo de Deus. E aqui é uma primeira lição prática para mim e para você, é a gente colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Você tem ouvido dia após dia dentro da igreja e dentro da sua vida espiritual, você tem ouvido promessas de Deus, você tem ouvido pessoas te falarem a respeito de Deus, você tem ouvido os seus pais, você tem ouvido o pessoal da igreja, e muitas vezes nós não colocamos em prática. É um desafio para mim e você. Colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Eu queria perguntar aqui, você não precisa responder, porque talvez você pode acertar. Você lembra que o seu pastor pregou semana passada, no domingo? Lembra do texto? Tainá, você não vale. Desde a escola dominical, não vale. A Tainá sempre ela acertava. Você lembra o que o pastor Reinaldo, por exemplo, foi o Reinaldo que pregou ou foi o Éder? O que o Reinaldo pregou domingo passado? Veja, muitas vezes nós ouvimos a palavra, ouvimos o que Deus quer e nós não colocamos em prática, porque nós não achamos que é o tempo. Nós não nos importamos, nós achamos que quando eu ficar velho, quando eu for grandão, quando eu tiver barbudo, quando eu tiver velho, está tudo bem, aí sim eu vou ser crente de verdade. Aí sim eu vou poder viver uma espiritualidade de verdade. Por que não agora? Por que não romper com uma tradição de um mundo onde nós precisamos que sempre tenha homens, grandes homens, sabe? Eu vejo assim a história da teologia, eu vejo as pessoas, geralmente são pessoas sempre velhas que estão falando. Cadê os jovens? Cadê os adolescentes? Por isso aqui eu acho que o primeiro convite para mim e para você é ouvir e praticar. É ouvir o que Deus quer para a sua vida e colocar em prática. Eu não sei o que Ele tem falado contigo, mas eu creio que Ele está falando com você. Eu creio que Ele tem dado a você tarefa na tua idade, na tua geração. Você já sacou? Você já olhou para o teu lado e viu as pessoas que andam com você? Quantas pessoas estão do seu lado que não vão entender o que o tio Gil fala, mas vai entender o que a Ari fala na idade dela? Ou vai entender, qual é o seu nome, meu irmão? Seu nome. O Vitor, que está aqui com um copo na mão. O Vitor vai falar na geração dele. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos colocar em prática. Olha o que Tiago 1, você não precisa abrir, Tiago 1, versículo 22 ou 25 vai dizer: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, ou seja, aquele que escuta a palavra de Deus, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha na face do espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai dali e esquece sua aparência. O que está dizendo esse texto de Tiago? Ele está dizendo o seguinte: é como se a gente ouvisse falar do amor de Deus, ouvisse falar do que Deus fez sobre nossas vidas, ouvisse falar do que Deus pode fazer na sua geração, e aí você vira o rosto e diz assim: não estou entendendo nada.
Por isso nós precisamos colocar em prática. Quem não coloca em prática, está tendo um negócio que os adultos chamam de amnésia. E está tendo uma amnésia seletiva. E está tendo uma amnésia espiritual. Ei, nós precisamos sair dessa amnésia. Nós precisamos observar o que está nos sendo passado. Nós precisamos, como jovens e adolescentes, entender o nosso papel nessa geração. Você sabe que nós estamos comemorando um mês, comemorando de certa forma, porque é estranho falar sobre isso, celebrando ou lembrando, o mês de Setembro Amarelo, um mês de prevenção do suicídio. E sabe o que acontece? Passa por nossas vidas sem a gente se preocupar. Quantos amigos nossos estão à beira da morte? Um monte. Eu preguei esses dias atrás numa igreja, e a hora que eu terminei e desci, a pessoa veio falar comigo e disse assim: pastor, eu vivi isso aí. Eu ficava dentro da igreja, e eu não era notado, e eu estava sofrendo, eu estava doente, e ninguém se aproximou. As pessoas que estavam comigo não se preocuparam comigo, eu quase morri. Sabe que tem gente aqui dentro, no nosso meio aqui, que deve estar com uma confusão mental tremenda. Alguém que está precisando do teu abraço, do teu cuidado, da tua palavra que Deus colocou na sua boca. Ele quer usar você. Veja, o pastor Reinaldo, na sua altura de idade, ele vai ser difícil alcançar os meninos, mas os meninos vão alcançar a turma deles. Não que não é possível, é possível. Tanto é que eu estou aqui tentando falar para vocês. Mas veja, o seu posicionamento, ouvir o que Deus está te falando e colocar em prática é importante. É importante. Sabe, a geração que viveu na nossa igreja, que formou jovens e adolescentes, que trouxe toda essa história até hoje, é uma geração que se envolveu. É uma geração que de certa forma se preocupou. E nós podemos ter falhas, e nós nunca vamos conseguir fazer o serviço 100% completo, não vai dar certo. Mas os jovens do passado caminharam uma estrada para que eu e você pudéssemos estar aqui. Nós fomos fortalecidos, foram pessoas que ouviram e não se acomodaram. O versículo aqui da mensagem, e eu resolvi trazer a mensagem, é porque ele vai dizer assim, ó, eles estão empurrando com a barriga. Isso é um ditado meio antigo, né? Que diz assim: eu estou deixando a vida do jeito que ela quer, eu estou levando da forma que eu quero. Está tudo bem, continua assim. E você talvez possa continuar aqui dentro da igreja por muitos e muitos anos, empurrando com a barriga. Mas vai ser muito mais legal se você colocar a sua espiritualidade na prática. É viver o que você está vivendo com Deus. Por isso Deus vai disparar para aquele povo judeu uma tarefa. Ele vai dizer: vocês precisam construir o templo. Vocês precisam fazer alguma coisa. E eles vão dizer: não é o momento certo. Eles estão questionando a voz de Deus. E quantas vezes nós questionamos a voz de Deus? Quantas vezes o teu pai, a tua mãe te deu uma palavra, ou um teu líder te deu uma palavra, e você não foi em frente com aquilo? Sabe por quê? Nos falta intimidade, nos falta quebrantamento, nos falta obediência, nos falta envolvimento, nos falta entender o que Deus quer conosco, nos falta entender a voz de Deus, o que Ele está dizendo para a gente fazer. Agora é hora de vocês construírem, geração desse tempo, é hora de vocês fazerem a diferença onde vocês estão, fazer do que Deus quer para essa geração a sua ação. Você tem liberdade com pessoas que podem te ouvir. Deus está dizendo: vai e faz, vai lá e faz, e você está dizendo: não é o momento certo. É tão grande a preguiça daquele povo, e muitas vezes a nossa,
que Deus vai dizer para eles: olha só, reflitam o que trouxe vocês até aqui, versículo 7. Ele vai dizer assim: olha, observe tudo que foi montado, tudo que foi estruturado, tudo que foi preparado para que hoje você estivesse aqui. É que nem isso, esses bancos não estavam aqui, essa igreja não estava aqui, alguém precisou trabalhar para que isso acontecesse. Para que um louvor aconteça, a gente precisa de gente se envolvendo, gente com tempo de oração, gente com coração. Para que a gente tenha uma igreja formada, nós precisamos de gente se envolvendo. Então aqui Deus vai dizer para aquele povo, e Ele diz para mim e para você: olha, dá uma boa olhada no que te trouxe até aqui e reflita. E aqui tem um aprendizado: o passado é importante. Tudo que nós vivemos como igreja, UMP, né? Com o IPI, 89 anos dessa mocidade, desses jovens, é importante. Foi legal tudo isso que nos trouxe até aqui. Foi muito bom, tudo isso foi importante, por isso eu e você precisamos ser gratos por aqueles que trabalham, que trabalharam, que se envolveram. Pode ter certeza que para que nós pudéssemos estar sentados nesses bancos confortáveis, alguém teve que chorar. Alguém teve que se derramar. E aí Deus vai dizer para eles, lá no versículo 8, que não é hora de ficar parado. Por isso nós podemos observar uma coisa: olhar para o passado é enxergar o nosso checkpoint. Sabe quando você está jogando um joguinho e você vai passando de fase, e cada fase parece que é uma fase mais difícil, e aí você marca um checkpoint que, se você morrer, você volta até naquele checkpoint e começa de novo. A nossa caminhada com Deus, ela é formada de checkpoint. E talvez você precise voltar aonde que você marcou o teu checkpoint com Deus. Primeiro amor, aquele primeiro momento. Abraão tinha isso, ele erguia um altar em cada caminhada dele. Ele chegava num altar e dizia: olha, até aqui o Senhor me abençoou, até aqui Ele cuidou de mim, que ótimo. E aí ele seguia um pouco mais, ele erguia um outro altar. É importante nós entendermos isso, para que eu saiba de onde eu saí e para onde que eu vou. Você faz parte de uma construção de uma igreja que ama esse país. Você faz parte de uma igreja que se importa claramente com o Brasil, no sentido de ser uma igreja extremamente brasileira. Ela nasceu aqui no Brasil. Ela tem as suas raízes aqui no Brasil. Analise o seu checkpoint. Sabe, talvez seja na hora da gente retornar àquele lugar aonde nós encontramos o Senhor, aonde nós tivemos grandes momentos com Ele, renovar as nossas forças para poder continuar caminhando. Eu conheço muitos de vocês aqui, muitos. Há muito tempo eu venho falando junto com vocês sobre Deus. Há muito tempo nós estamos caminhando a respeito de Deus. E eu conheço praticamente cada um e sei um pouquinho da história de cada um. Eu quero te dizer o seguinte: aquele dia que o Senhor te encontrou é muito importante. É importante para a sua caminhada. É importante para você poder agora olhar para frente. Mas o checkpoint não é para você ficar preso lá. Não é para você ter uma memória do passado e dizer: nossa, era legal lá, era legal quando nós nos reunimos no Metanoia, era legal quando nós nos reuníamos nos Presbos, era legal, mas ficamos lá no passado. Nós precisamos dar o passo adiante. E aí esse é o grande convite para a gente sair desse checkpoint, para a gente sair desse lugar. Olha o que o texto de Ageu 1, versículo 8 e 9 vai dizer: então o Eterno disse: aqui está o que eu quero que vocês façam. É uma ordem direta de Deus para mim e para você. É uma ordem para aquele povo, é uma ordem para mim e para você. Ele vai dizer: subam os montes e cortem a madeira, desçam com ela e reconstruam o templo. Façam isso por mim, honrem o Eterno. Vocês tiveram grandes ambições pessoais, mas não houve resultado algum disso. O pouco que trouxeram para o templo foi descartado por mim. Não tinha valor algum. O que Deus está dizendo aqui é para que aquelas pessoas comecem a trabalhar.
O que Deus está dizendo para mim, para você, é que nós devemos subir os montes e buscar o que é necessário para reconstruir esse novo templo. O templo ali, anterior, era um templo grande, um templo famoso, era um templo onde tinha muita estrutura, muita riqueza, mas o novo templo que eles estavam construindo era pequeno, era feinho, não tinha uma estrutura tão forte como a do passado. Por isso Deus vai dizer, olha, analisa o que ficou lá no passado, mas agora é hora da gente caminhar. Estuda tudo o que é a sua igreja, mas agora é hora da gente caminhar. Olha para a IPI no passado, mas agora é hora da gente caminhar. É hora da gente subir, é hora da gente trabalhar. E Deus vai dizer, façam isso para que vocês me honrem. Sabe o que Ele está dizendo? É que eu e você, nós não podemos ser consumidores de fé. Nós não podemos estar aqui simplesmente para poder consumir. Você é chamado para o jogo. Você é chamado para se envolver. Você é chamado para estar na hora de construir. Você é chamado para poder se envolver e fazer parte de um novo amanhã, de uma nova IPI, de uns novos jovens neste lugar, nessa cidade, aonde Deus te colocar. Como eu falei para vocês, eu sou um ex-jovem. E a minha pergunta que eu faço é o seguinte: quem vai dar continuidade? Não estou dizendo que eu sou a referência, porque a referência é Jesus. Tem o Juninho, tem já o William já subindo, tem o Éder. Mas a minha pergunta é, quem vai dar continuidade depois da gente? Quem vai fazer o serviço que a gente não dá mais conta? Quem vai se comunicar com uma geração que a gente talvez não alcance? Quem será essas pessoas que Deus está separando e dizendo, subam os montes, cortem a madeira e construam esse novo templo? É você. Essa palavra é para você. Existe um propósito de nós nos reunirmos como igreja. Existe um propósito para que eu e você estejamos juntos em comunhão, estejamos unidos aqui como igreja, para a gente ser igreja. Ageu 2, versículo 9 diz assim: esse templo será muito melhor no final do que foi no começo, um início glorioso, mas um final ainda mais glorioso, um lugar em que vou repartir completude e santidade. É o decreto do Senhor dos Exércitos. O propósito de você estar aqui nessa noite é para que o novo tempo que está chegando seja melhor do que nós já vivemos. Precisa brotar em nós, precisa começar na gente. E aí Deus vai dizer o seguinte: olha, esse lugar vai ser muito melhor do que foi no passado, porque eu vou estar presente, porque eu vou estar nele. Não é o prédio, não é as nossas pessoas, não é a nossa música. O que é importante é que Deus esteja em nosso meio, que Ele esteja aqui, que Ele esteja envolvido neste lugar, nesse novo templo, essa nova casa que você é chamado para construir. Uma nova geração, uma nova estrutura. A promessa dele é que Ele vai estar conosco o tempo todo. Então nós precisamos começar a viver. Jesus, quando vai se despedir dos seus discípulos, Ele dá uma tarefa. Ele diz para os discípulos assim: olha, vocês vão ir pelo mundo. Versão revista atualizada do Gil. Vocês vão pelo mundo, vão achar pessoas por aí, vão discipular essas pessoas, e vocês vão mostrar a eles o reino, vão batizar eles. O batismo ali é, você vai apresentar Jesus para eles. E a promessa de Jesus naquele texto de Mateus é: e eu estarei com vocês todo o tempo. Então, a palavra dessa noite, em Ageu, ela enfrenta a gente a olhar para o passado e ser grato por tudo que Deus nos deu, por toda a estrutura que Ele montou. Ela nos desafia a trabalhar,
e você pode trabalhar aonde você estiver, mas ele desafia a você viver algo novo. O passado foi legal, o que nós vivemos como igreja foi maravilhoso, mas o que nos trouxe até aqui e vai ser respeitado, precisa agora ser repaginado, precisa ser vivido de uma forma nessa geração. Você foi colocado nesses dias, nessa vida, nesses anos, no ano de 2023, não é à toa, não é por acaso, é para que você fosse bênção nesse contexto. Porque senão você tinha nascido em 1950, tinha nascido em 1800, Deus te quis agora aqui. Eu creio nisso. Eu creio que cada um de nós somos chamados no nosso tempo. Uns são chamados um pouquinho mais tarde. Outros são chamados na juventude, na sua força, do seu vigor. Hoje eu escutava um pastor falar sobre isso e ele dizia assim, olha, nós sofremos uma crise porque nós em muito tempo deixamos de falar aos próximos que Deus era importante na vida deles. Nós lutamos para que tudo fosse muito bem organizado, que nós tivéssemos regras, e nada contra as regras, mas nós tivemos um trabalho muito grande para poder construir, e aí nós deixamos que os novos não entendessem a missão. A minha palavra dessa noite é que você entenda a missão, que você possa olhar e entender que a palavra que está lá no Velho Testamento, a palavra que percorre a Bíblia toda, é o nosso Senhor Jesus plantando o reino a cada dia em nossas vidas. Por isso Ele te usa, por isso Ele te quer, por isso Ele quer que você trabalhe, por isso Ele quer que você saia do seu lugar, suba os montes e vá dar fruto, vá produzir. Ficar parado, estancado, esperando que alguém faça, é um egoísmo nosso. Nós ficamos como telespectadores da fé. O pastor Juninho tem uma boa palavra, o pastor Juninho é um cara que ora bastante, o pastor Juninho não canta, mas é um cara que ora muito, e aí está tudo bem. Então os jovens e adolescentes dele acham que está tudo certo, porque nós vamos deixar que o pastor Juninho faça. Assim é na minha igreja aqui, assim é na igreja do pastor Reinaldo, assim é na igreja do pastor Marcelo, em todos os lugares que nós estamos. Veja, vocês não podem parar na gente. O convite é para você, que talvez esteja há muito tempo dentro da igreja, mas ainda não subiu os montes e não cortou as árvores para construir um novo templo. É hora de celebrar sim a idade da nossa juventude como igreja, a nossa mocidade. Nós precisamos lembrar, porque foi isso que nos trouxe até aqui. Mas passou da hora da gente ser relevante nesse país. Passou da hora das pessoas poderem ouvir da tua boca que Deus está continuando a criar, a conduzir o seu reino. Eduardo Carlos Pereira foi o fundador da nossa igreja. Ele disse uma frase bem interessante, lá em 1922, bem longe daqui. Ele disse assim: aí estão os novos, falando dos jovens adolescentes, aí estão os novos, cheios de novas ideias, de entusiasmos, deixe-os agir. Aquele homem, há 100 anos atrás praticamente, ele dizia assim: a igreja é dos jovens e adolescentes. São esses jovens e adolescentes que vão conseguir carregar o peso. Os mais velhos vão ser retaguarda de oração, apoio, suporte com o seu conhecimento, suporte com as suas orações, suporte com o seu bolso, vão ser suporte. E vocês, novos, cheios de ideias, de entusiasmos, devem agir. Eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: o novo templo que está sendo construído por Deus, nesse tempo, vai ser muito melhor do que nós já vivemos. Eu acredito numa igreja muito viva, revitalizada. Eu acredito numa igreja que vai fazer diferença nos dias atuais.
Eu acredito sim que Deus está agindo nesse tempo. E Ele vai te usar. Ele não quer usar somente aqueles que sabem muito, somente aqueles que têm um monte de dinheiro, somente aqueles que estão nas suas faculdades. Ele quer te usar na sua simplicidade. Por isso Ele vai dizer uma coisa muito importante na Bíblia. Quando você quiser falar comigo, feche a porta do seu quarto e fale comigo, porque eu te ouço. É isso. A sua individualidade é muito importante. Deus está construindo um novo templo. E Ele diz que esse templo vai ser muito melhor, porque a sua santidade estará no meio. Essa é a geração que é desafiada. Talvez essa noite, o desafio seja esse: você deixar Deus agir através da sua vida, aonde você está. Esse é o meu desejo para você. Ser em um local de habitação do Senhor. Olhamos para o passado, confiamos no passado, gostamos do que vimos, mas agora nós temos uma tarefa. E celebrar é isso. Nós nunca paramos no checkpoint, nós seguimos. Talvez para uma fase mais difícil, talvez para uma fase mais complicada, mas nós sabemos que nós podemos continuar. Feche seus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, a Tua presença em nosso meio é muito importante. Os nossos corações, o nosso entendimento, nos faz acostumar, ó Deus, com a igreja. Nós olhamos, nos adaptamos a essa estrutura, entendemos, Senhor, que é assim mesmo. Os nossos avós viveram isso, os nossos pais viveram isso, e agora nós estamos aqui consumindo. Mas o Senhor nos chama, através da sua palavra, a se envolver. Uma palavra sim, Senhor, de correção. Uma palavra de exortação, de puxão de orelha nas nossas vidas. Mas um alerta para essa juventude, para esses jovens e adolescentes que vivem, Senhor, o tempo chamado hoje. Nós precisamos, Senhor, de trabalhadores. Pessoas que se quebrantem, pessoas que derramem o seu coração na presença de Deus. Pessoas que busquem o Senhor, ó Pai, completamente, que estejam dispostos a subir o monte, ó Pai, cortar as árvores e construir essa nova morada para o Senhor. As nossas vidas é esse templo novo. Não nos faça acomodar, ó Deus, na lembrança do passado. Não nos faça, Senhor, achar que está tudo bem, que é assim mesmo. Essa igreja chamada IPI é relevante nesse tempo. Essa juventude, esses jovens adolescentes são chamados para ser bênção aonde o Senhor tem os colocado. Então, Pai, em nome de Jesus, desperta no coração de cada um, ó Pai, o desejo de participar do Teu reino, de se envolver, ó Pai, de sofrer uma verdadeira metanoia. Muda, Senhor, os nossos corações de adoradores, porque o Senhor procura, Senhor, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. O Senhor procura, Senhor, aqueles que ouvem a Tua palavra e as colocam em prática. Nós não estamos aqui, ó Pai, simplesmente para poder cumprir um ritual de mais uma noite, de mais um sábado ou um domingo. Não, Senhor, nós queremos viver o novo com o Senhor. Nós queremos que seja derramado um óleo novo sobre as nossas cabeças. Nós queremos, Senhor, vivenciar algo novo que o Senhor está preparando para cada um de nós. Abra o coração, Senhor, das nossas vidas. Faça, Senhor, que haja entendimento em nosso meio. Os mais novos possam ouvir, Senhor, sim, o que os mais velhos estão dizendo,
mas que eles possam construir uma nova estrada com o Senhor, uma estrada que vai abalar, Senhor, a estrutura desse país, uma geração, Senhor, que vai viver algo novo, um avivamento que vem dos céus, um avivamento que gera frutos, Senhor, pessoas sendo resgatadas, pessoas sendo curadas, transformadas. E a nós, ó Senhor, que já trilhamos um bom espaço, um bom tempo, nos dê mais tempo de vida para que a gente possa ajudar essa geração, que a gente possa supri-los em suas necessidades, que a gente possa ensiná-los o caminho do Senhor, porque ainda quando eles forem velhos, eles não vão se desviar desse caminho. Nos ajuda a ser uma igreja, Senhor, verdadeira, viva, pronta para servir nesse lugar. Para que nos reunimos, ó Deus, se não é para te adorar? Nós nos reunimos, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz, por mais pesada que ela seja, por mais que ela venha com correção, por mais que ela nos traga algo que a gente precisa trabalhar e mudar, nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Não nos faça sair, ó Pai, de cada reunião que a gente participa sem entender o teu querer. Quantos jovens e adolescentes entram e saem das igrejas sem saber o que é Deus, o que é o Senhor. Move, Senhor, o teu Espírito em nosso meio, que o teu Santo Espírito trabalhe, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor passeie em nosso meio de algo com uma tremenda liberdade. Gálatas 5, versículo 1 diz que nós fomos libertos para nunca mais sermos escravizados. O Senhor nos tirou, ó Pai, da opressão da religião e nos colocou, Senhor, na tua presença para viver o reino, o evangelho das boas novas. E muitas vezes nós queremos caminhar para o aprisionamento. Tira de nós, Senhor, essa tendência suicida de querermos ser religiosos. Abre a boca dos teus jovens e adolescentes para que eles possam falar da tua palavra onde eles estiverem. Que ao comemorarmos esse ano não seja somente mais uma lembrança, mas seja um checkpoint das nossas vidas. É daqui para frente que a gente vai andar. Eu não quero, Senhor, diante do Senhor, perder mais ninguém. Por isso, Senhor, usa essa geração para resgatar aqueles que eu não alcanço. Usa, Senhor, essa geração para resgatar aqueles, ó Pai, que nenhum dos pastores aqui consegue alcançar. Usa, Senhor, jovens e adolescentes para poder curar os seus amigos que aqui estão. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos prontos, ó Pai, para viver o novo com o Senhor. Estamos transferindo, Senhor, a responsabilidade para esses jovens e adolescentes ser diferença nesse lugar. Primeiro, Senhor, quebranta os corações. Primeiro, faça, Senhor, eles entenderem que eles precisam ouvir a sua voz e colocar em prática. Então, em nome de Jesus, Senhor, corrige os nossos maus caminhos. Levanta homens e mulheres que serão diferença nesse país, que serão diferença em nossas igrejas. Levanta uma geração de adoradores em nosso meio, não de religiosos, de adoradores. Que as pessoas possam reconhecer em nossa igreja uma diferença chamada Jesus Cristo, o nosso Salvador. É em nome dele que nós oramos. Amém.
igreja pode se colocar de pé. Esse que vem nos constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, e ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou,
mas ressuscitou. E nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória. Eu queria que você... E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Eu queria te convidar a dar uma resposta para Deus da palavra que você ouviu nessa noite. Você está entendendo? Eu queria que você desse uma resposta para Deus da palavra que você ouviu essa noite. Eu vou te ajudar. A resposta é: você é a resposta. Deus está chamando cada um de vocês a serem boca de Deus nesse lugar. A mesa está posta. A mesa está posta, está preparado para que você dê fruto neste lugar, nessa geração. Eu queria te convidar a vir para cá, se você quiser orar comigo. Quero convidar o pastor Reinaldo para vir para cá, os pastores que venham para cá. Nós vamos orar com vocês. E se você não sair do seu lugar, nós vamos orar onde você está. Nós vamos passear no meio de vocês, vamos clamar ao Senhor, porque nós queremos ouvir a resposta de Deus. Alô, eu vou repetir porque você talvez não escutou. Qual é a resposta que você vai dar para Deus? E eu vou te ajudar. A resposta é você. Você é a resposta para Deus. Por isso nós vamos orar com vocês agora. Quero chamar o pastor Juninho também, o Éder, todo mundo. Feche seus olhos aonde você está. Se não quiser vir aqui na frente, não venha, mas fique à vontade. Mas nós vamos até vocês. Eu queria que a gente passeasse no meio do povo, que a gente orasse pelo povo, que a gente pudesse declarar que essa geração faz sentido para Deus. Os pastores podem orar, podem orar com seus irmãos. Vamos pedir a Deus, vamos clamar pela nossa geração. A mesa está posta. Você que está aí no banco, também ore pelo seu irmão do lado. Clame ao Senhor, derrame sobre ele bênção. Nós queremos que você toque a vida do seu irmão e diga para ele: você é a resposta, a mesa está posta. Nós preparamos a mesa, Senhor. Tome o lugar de honra. O Senhor tem um lugar de honra em nossas vidas. Nós não queremos ser confundidos, Senhor, com aqueles que não ouvem a sua palavra. Faz a tua vontade, toma essa geração. Faz a tua vontade, toma essa geração. Faz a tua vontade, toma essa geração, Senhor. Faz a tua vontade,
que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Ei, alô, som. Tem uma palavra que muitas vezes nós entendemos errado, que nós escutamos e aprendemos, que é a palavra onde Isaac é levado a sacrifício. E a gente não entende aquela palavra porque é algo muito forte, um pai ter que dar um filho. Mas o que Deus estava dizendo para aquele pai era: para de idolatria, para de adorar você, olha para mim, adore somente a mim. Aquele homem de Deus estava tão focado no filho da promessa, que ele esquecia quem era o dono da promessa. E talvez você esteja tão focado na sua juventude, na sua adolescência, e está esquecendo quem é o dono da sua juventude, da sua adolescência. Chegou a hora da gente dizer para Ele: Senhor, tome o lugar de honra, Senhor, tome o teu espaço, porque aqui o melhor lugar é do Senhor. Eu quero ver as paredes sendo balançadas por essa geração tão importante nesse tempo, renovando os velhos, mostrando a cada um de nós que já caminhamos um tempo, que está na hora da gente abandonar o filho e olhar para o dono do filho. E talvez você esteja há muito tempo dentro da igreja, mas está vivendo só de religião. É muito melhor um jogo de futebol, é muito melhor um programa de TV, mas nós não curtimos o dono de tudo isso, que é Deus. O convite é para o mais velho, mas o convite é para a gente, é para você que é jovem, que é criança. Deus está despertando esse momento para que você possa fazer do seu coração, da sua vida, morada para Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós te rendemos louvores e adoração. Nós preparamos, Senhor, um lugar de honra para o Senhor. Não é um lugar onde habita qualquer outra coisa. Pelo contrário, habita o Criador. É em nossas vidas, Senhor, que o Senhor vai morar para sempre, com lugar de honra. Um novo templo, que pode não ser tão grande, tão formoso como era o antigo, mas que é um novo templo, aonde o Senhor habita, aonde a plenitude do Teu Espírito Santo está dentro, está conosco. Senhor, em nome de Jesus, que qualquer um que está aqui nessa noite, ou qualquer um que está nos ouvindo, que a gente não tenha, Senhor, nenhuma derrota, que essas pessoas possam realmente ter as suas vidas renovadas em Ti, ó Pai.
Nós queremos só ouvir, ó Pai, coisas que vêm do Senhor, coisas boas. Nós não queremos ver nenhum jovem, nenhum adolescente, nenhum adulto se perdendo. Nós não caminhamos até aqui, ó Pai, para poder perder. Tudo é Teu, ó Pai, tudo é Teu. Que cada palavra ministrada sobre a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs, de cada jovem, adolescente, de cada adulto, que cada palavra ministrada seja real na vida dessa pessoa. Limpa o nosso coração, ó Pai. Purifica as nossas bocas, as nossas mãos. A Tua casa é a minha vida, Senhor. Habita nela. E nós seremos igreja onde nós estivermos. Obrigado por essa oportunidade. Continua derramando o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque, Senhor, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.